Bem-vindos de volta ao Apocalipse de Gelo. Da última vez, Zan entrou na Academia Tianqin e encontrou um lugar que já havia se transformado em um matadouro congelado. Depois de enfrentar uma besta mutante aterrorizante, ele finalmente encontrou Yi Xinxin. Só para descobrir que os sobreviventes lá dentro eram tão perigosos quanto o monstro lá fora. No fim, ele resgatou Xinxin e Lu Karen, deixou os outros para trás e voltou com duas novas aliadas inestimáveis, uma hacker genial e uma mecânica brilhante. Mas hoje, as verdadeiras consequências desse resgate começam a se desenrolar, porque trazer duas sobreviventes para casa foi apenas o começo. E algumas das coisas mais perigosas neste apocalipse nem vêm da neve. Vamos começar. O calor dentro do carro aliviou parte da tensão imediatamente. Liang Xinxin e Lu Karen finalmente relaxaram um pouco. Zan imediatamente lhes entregou comida como um homem conduzindo uma missão de resgate com modos à mesa surpreendentemente decentes. Ele disse para comerem devagar e recuperarem as forças primeiro. Por que morrer de fome só para perder uma luta contra uma indigestão teria sido um fim realmente vergonhoso? As duas garotas agradeceram a ele repetidas vezes. Então começaram a comer com foco de pessoas que haviam passado tempo demais fingindo que a fome era suportável. Observando as duas comerem, An de repente se virou para Xinxin e disse que ela na verdade era bem impressionante. Isso a pegou de surpresa. Xinxin pareceu confusa e negou imediatamente. Ela disse que nunca tinha feito nada notável na vida. Nas palavras dela, sempre tinha sido apenas um fardo. Se Kera não tivesse ficado ao lado dela e a protegido durante todo esse tempo, ela acreditava que teria morrido há muito tempo. Kera rapidamente disse para ela não falar isso. Lembrou Xinxin de que elas eram amigas, então não havia necessidade de falar desse jeito. Mas An não deixou o assunto passar. Ele disse que, mesmo assim, ainda acreditava que Xinxin era mais capaz do que dizia. Então ela perguntou por que ele pensava isso. Depois, explicou, com sua tristeza calma de sempre, que sofria de poliomielite desde a infância. Suas pernas não conseguiam se mover. Ela vivia em uma cadeira de rodas havia anos. Zan ouviu, então deu uma resposta bem diferente. Ele apontou que, sob a ameaça daquele monstro, ela tinha conseguido sobreviver por mais de um mês. Só isso já a tornava incrível. Ele disse que a sorte podia explicar um ou dois momentos de quase morte. Talvez até 3, se o destino estivesse se sentindo generoso. Mas dezenas de ataques ao longo de um mês inteiro já não eram sorte. Naquele ponto, aquilo já não podia mais ser chamado de coincidência. Então ele perguntou diretamente se estava certo. Karen olhou de um para o outro, completamente perdida. Ela perguntou sobre o que exatamente eles estavam falando. Xinxin, porém, já tinha percebido aonde aquilo estava levando. Ela olhou para Zan e admitiu que ele realmente era inteligente. Disse que não era de se admirar que ele tivesse sobrevivido por tanto tempo e ainda conseguido cuidar de suas duas irmãs mais velhas tolas no caminho. Zan riu disso. Disse que não era genialidade. Era apenas perspectiva. De fora, simplesmente havia coincidências demais. Nosso garoto ficou especialmente impressionado com o momento em que a professora delas lutou contra o monstro e Xinxin pediu para ela parar. Mas ela não tinha pedido para ajudá-lo a subjugar a besta. Ela só queria que a batalha parasse. Isso significava que a preocupação dela não era com a professora. Era com o monstro. Então ele apresentou sua conclusão. Com base em tudo que tinha visto, disse que Xinxin vinha controlando aquele monstro o tempo todo. Xinxin sorriu e admitiu que ele tinha acertado quase tudo. Ainda assim, disse que a verdade não era tão maliciosa quanto parecia. Hua não era seu animal de estimação no sentido comum. Ela nunca ordenou que ele matasse ninguém. Ele só estava a protegendo. Foi aí que Karen finalmente entendeu. Hua era o gato de rua que Xinxin sempre alimentava na escola. O gato havia sofrido mutação e virado aquele monstro, mas, como já era próximo de Xinxin antes do apocalipse, nunca a atacou. Karen disse que isso finalmente explicava tudo. Toda vez que Hua aparecia, aterrorizava as duas, mas de alguma forma sempre parava antes de machucá-las. Elas tinham achado que era apenas sorte. Zan não ficou totalmente convencido.
Ele disse que aquilo parecia algo mais profundo do que simples gratidão. Aquilo não era um comportamento aleatório. Então ele perguntou se o monstro tinha levado as duas até lá de propósito e evitado atacá-las porque havia recebido essa ordem. A garota o elogiou de novo. Disse que as habilidades de observação dele eram irritantemente afiadas. Claramente, ele não podia ser enganado. Então admitiu a verdade. Hua Hua desenvolveu inteligência depois da mutação e conseguia entender o que ela dizia. Ela tinha dito ao gato que alguém viria buscá-la e que ele não tinha permissão para machucá-los. A única coisa que ela não previu era que Zan acabaria sendo absurdamente forte. Essa confissão levou à pergunta óbvia seguinte. Zan perguntou se ela também tinha mandado Hua Hua matar seus colegas de classe. Xinxin negou imediatamente. Disse que essa parte não era verdade. Mesmo que houvesse algumas pessoas irritantes entre eles, ela não os odiava tanto assim. Então explicou o que realmente tinha acontecido. No começo, Hua Hua matou pessoas porque elas o tinham maltratado no passado, e porque um monstro ainda precisava comer. Mas depois disso, as coisas ficaram mais complicadas. Alguns dos estudantes zombavam repetidamente de Xinxin por ela ser um fardo. Eles queriam jogá-la para fora como isca para deter o gato. Chegaram até a empurrar sua cadeira de rodas de propósito. Ela disse que toda a situação era quase engraçada de um jeito cruel. Aquelas pessoas achavam que Hua Hua também a mataria. Nunca entenderam que o gato jamais a machucaria. Então, toda vez que a empurravam para fora, ela sobrevivia. E toda vez que sobrevivia, eles eram forçados a encarar a própria inutilidade. Isso só fazia com que a odiassem ainda mais. Kera abaixou a cabeça enquanto tudo começava a fazer sentido. Ela disse que houve muitos momentos em que realmente acreditou que as duas iriam morrer. Xinxin pegou uma garrafa de água e respondeu com um sorriso estranho. Disse que, mais tarde, começou a pensar que talvez fosse realmente melhor se aquelas pessoas morressem. Então admitiu a parte mais sombria. Houve momentos em que Hua Hua brincou com eles, matando-os aos poucos. E, nesses momentos, os sentimentos dela definitivamente tinham influenciado. Então ela olhou diretamente para Zan e perguntou se ele achava que ela era cruel. Zan sorriu e não respondeu de imediato. A verdade era que a forma de pensar dela parecia desconfortavelmente parecida com a dele. No fim, ele disse com franqueza que aquelas pessoas não significavam nada para ele. O que quer que tivesse acontecido entre ela e eles era problema dela. Ele só tinha ido porque prometeu à irmã dela que a salvaria. Xinxin aceitou essa resposta com uma facilidade surpreendente. Disse que, em um mundo como aquele, pessoas sem valor simplesmente não podiam ser salvas. O carro passou por um trecho esburacado da estrada, e, através da neve, corpos congelados surgiram por um instante à vista. Foi um lembrete bem eficaz de que o mundo já havia deixado sua opinião sobre o valor humano bastante clara. Então Zan tranquilizou as duas garotas. Disse que, uma vez que entrassem para a equipe dele, desde que se comportassem e trabalhassem duro, não precisariam se preocupar com fome, frio ou morrer uma morte inútil na neve. Não era um discurso de venda. Era uma promessa. As duas garotas sorriram. A hacker agradeceu a ele. Keran fez o mesmo. Depois de um breve silêncio, Zan trouxe à tona algo que vinha o incomodando. Ele perguntou a Xinxin por que ela só recentemente tinha enviado uma mensagem pedindo ajuda. Se o apocalipse já durava tanto tempo, por que esperar até agora? E, mais importante ainda, como ela resolveu o problema do sinal estando enterrada sob tanta neve? Xinxin cobriu a boca e riu baixinho. Então lembrou a ele que era uma das melhores hackers do mundo. Resolver um problema de sinal era fácil para ela, especialmente com Hua Hua ajudando do lado de fora. Quanto à mensagem em si, ela disse algo muito mais perturbador. Ela nunca planejou chamar a irmã. Desde o início, seu verdadeiro alvo era Zan. Isso fez nosso garoto parar por um momento. Ele perguntou por que ele, dentre todas as pessoas, se eles nunca tinham sequer se encontrado antes. Xinxin explicou calmamente que havia presumido que sua irmã provavelmente já estava morta.
Na visão dela, Yang Mi podia ter sobrevivido à indústria do entretenimento, mas sobreviver a um verdadeiro apocalipse exigia um tipo diferente de inteligência. Então a garota nunca teve a intenção de depositar suas esperanças na irmã. Em vez disso, ela escolheu ele. Depois, pegou o celular e mostrou o motivo. Ela disse que havia recebido informações externas algum tempo atrás. Seu dispositivo tinha funções de processamento próximas às de um supercomputador. Com um pouco de análise, ela desenterrou uma quantidade chocante de informações sobre ele. Então sua expressão mudou. Já não era mais admiração no sentido comum. Era devoção. Ela disse que realmente o idolatrava. Para ela, ele era um gerente de armazém comum que, de alguma forma, havia se tornado extraordinário no apocalipse. Só esse comentário já fez Zan ficar cauteloso por um segundo. Ele perguntou imediatamente quanto ela sabia sobre ele. Xin respondeu casualmente que sabia quase tudo o que podia ser encontrado online. Então começou a listar exemplos com o rosto corado e os olhos brilhando de animação, o que de alguma forma tornava tudo ainda pior. Ela sabia sobre o caso de roubo do armazém do sul da China. Sabia sobre as transferências do cartão bancário dele. Sabia até quantos vizinhos do distrito de Uelu ele tinha eliminado. Então segurou o rosto e admitiu que, depois de ler todas aquelas histórias, havia se apaixonado ainda mais por ele. Naquele momento, o rosto de Zan endureceu. Por dentro, ele chegou à única conclusão razoável. Essa garota era brilhante e completamente insana. O que, para ser justo, nem sempre era a combinação mais segura. Ele juntou o resto das peças e perguntou se ela tinha usado Yang Mi e Ju para chegar até ele porque já sabia que as duas estavam ligadas a ele. Na cabeça dele, ele ainda debatia se ter uma garota tão poderosa, porém instável, o perseguindo era algo bom ou ruim. Mas Xin assentiu sem o menor traço de vergonha. Era exatamente isso que ela tinha feito. Também admitiu que, se ele não tivesse ido buscá-la, eventualmente ela mesma teria ido procurá-lo. Então corou de novo e disse que estava genuinamente feliz por ele ter escolhido ir. Essa percepção atingiu Zan com mais força do que ele esperava. Ele acreditava que era quem estava no controle o tempo todo. Em vez disso, tinha entrado direto em um plano que outra pessoa construiu silenciosamente ao redor dele. Mesmo assim, continuou sorrindo e levou a conversa para um rumo mais prático. Ele perguntou se Hua obedeceria a todas as ordens de Xin. Na mente de Zan, era melhor ter essa garota como amiga do que como inimiga. Xin balançou a cabeça e perguntou se ele já tinha criado um gato antes. Então explicou o problema. Gatos podiam se tornar amigáveis e ficar perto de pessoas que os tratavam bem, mas era difícil controlá-los de verdade, e um gato de rua teria ainda menos chance de obedecer como um servo. Zan assentiu, um pouco decepcionado. Ele tinha esperança de ganhar um poderoso recurso de combate, não um desastre peludo com problemas de lealdade. No retrovisor, ele observou o enorme gato laranja correndo pela tempestade atrás da SUV. Foi aí que nosso protagonista soube com certeza que não podia deixar essa garota ir embora. Xin e Keran logo perceberam isso também. Xin exclamou animada, e as duas olharam para fora. Hua ainda estava seguindo o carro. Keran ficou chocada que ele tivesse acompanhado o veículo por tanto tempo. Zan começou a fazer planos em silêncio. Ele ainda tinha bastante ração no armazém. Talvez comida seca e grãos conseguissem onde a lógica emocional falhou. Ele acelerou pela neve. A missão tinha sido um sucesso total. Depois de um tempo, finalmente chegaram ao seu luxuoso bunker. Depois de descer, ele disse às suas duas aliadas que elas tinham se saído bem hoje. Ali perto, Tio Will e Chun-Lei carregavam suprimentos. Eles colocaram os itens no veículo e dispensaram os agradecimentos. Os dois estavam felizes em ajudar nosso protagonista sempre que ele precisasse. Então foram embora enquanto Zan se despedia acenando. Mais tarde, nosso garoto conduziu Xin e Keran para dentro. No momento em que entraram na vila, Keran ficou paralisada de incredulidade. O lugar era quente, iluminado e confortável. No meio do apocalipse, parecia menos um abrigo e mais um sonho.
Realmente parecia um paraíso. E Xinxin concordou. Zan deu um tapinha no ombro de Karen e disse que, se ela o ajudasse e protegesse aquele lugar, poderia viver ali confortavelmente pelo resto da vida. A garota respondeu com absoluta sinceridade. Disse que ela, Lu Karen, se dedicaria completamente a trabalhar para ele. Então Xinxin fez em silêncio a pergunta que ninguém mais no cômodo esperava. Em voz baixa e tímida, ela se perguntou se ajudá-lo também incluía ajudá-lo de outras formas. Zan foi pego completamente de surpresa. Karen, inocente como sempre, olhou para os dois e perguntou do que eles estavam sequer falando. Zan se abaixou, apertou a bochecha de Xinxin e disse que, para alguém tão jovem, ela sabia coisa demais. Então cortou essa ideia de vez. Ele disse que o trabalho dela era a segurança do abrigo. Era isso que importava para ele. No que dizia respeito a ele, o maior valor dela era o fato de ser uma hacker de elite que podia ajudar a manter a base segura. Ele também lembrou a si mesmo, com grande retidão, que não era o tipo de homem que abandonava seus princípios só porque uma garota era bonita. No entanto, Xinxin baixou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, ela pareceu genuinamente magoada. Ela se perguntou se talvez ele a odiasse. Antes que o silêncio constrangedor pudesse piorar ainda mais, Yingmi correu até ali e segurou a mão de Xinxin. Ela parecia aliviada a ponto de quase chorar. Perguntou por que Xinxin não a tinha contatado antes e disse que ela devia ter sofrido terrivelmente lá fora. Insistiu que ficou preocupado o tempo todo. Mas o drama não terminou aí. A garota puxou a mão de volta sem hesitar. Então disse friamente a Yingmi que ela só tinha ficado famosa explorando homens, além do corpo. Que habilidade real ela tinha? Depois acrescentou que, se não tivesse descoberto que Yingmi estava com Zan, nunca teria se dado ao trabalho de contatá-la. Yingmi permaneceu ajoelhada ali em silêncio. Ela apertou os lábios e não disse nada. Zan observou a troca de palavras da cadeira e entendeu imediatamente que a relação entre as irmãs era uma bagunça. Mas, honestamente, isso fazia sentido. Uma irmã era uma deusa nacional adorada por milhões. A outra era uma hacker de nível mundial que claramente acreditava que todos os outros no cômodo tinham sido abençoados com beleza no lugar de um cérebro útil. Foi então que Ju entrou. Ela não gostou nem um pouco do que Xinxin tinha dito. Logo depois, todos se acomodaram juntos no sofá. Xinxin apresentou formalmente Karen como sua melhor amiga da escola e uma recruta especial do departamento de mecânica. Karen cumprimentou todos calorosamente e disse que tinha ouvido muito sobre eles. Depois acrescentou docemente que todas eram tão bonitas quanto ela esperava. Yangmi cobriu a boca e riu, dizendo que Karen realmente tinha uma língua doce. Se ao menos Xinxin fosse tão direta assim. Ao lado dela, Ju assentiu como se essa fosse uma observação perfeitamente justa. Não muito depois, Zan começou a distribuir funções. Ele disse a Yangmi para cozinhar uma refeição para dar as boas-vindas às recém-chegadas. Depois disse a Ju para preparar outro quarto. Então a médica disse que o quarto de Xinxin já tinha sido limpo, então ela só precisava terminar o segundo. Quando se reuniram à mesa, ela já estava coberta de pratos coloridos. Karen empurrou Xinxin para frente em sua cadeira de rodas e informou que as duas já tinham terminado de se lavar. Zan assentiu e as convidou para sentar. Então disse a hacker que, de agora em diante, ela seria responsável pela segurança da internet da casa. Xinxin aceitou imediatamente. Bateu no peito e disse que ele podia deixar isso com ela. Karen então perguntou nervosamente se ele também tinha alguma instrução para ela. Nosso garoto disse para ela não ficar tão tensa. Ele não ia comê-la. O que era reconfortante, especialmente considerando que a conversa anterior tinha saído um pouco dos trilhos. Então perguntou o que ela realmente sabia fazer. Já que ela se especializava em mecânica, queria saber se conseguia fabricar armas ou munição. Karen coçou a bochecha e admitiu que armas de fogo eram fáceis o bastante, mas exigiam equipamento profissional. Quanto à munição, o verdadeiro problema eram os materiais. Aquilo já não era algo que alguém pudesse simplesmente comprar por aí. Armas corpo a corpo seriam bem mais fáceis, embora ainda precisassem de ferramentas de forja e matéria-prima utilizável.
Mas Zan disse a ela que isso não seria um problema. Então ele a levou para outro cômodo e começou a tirar equipamentos de seu armazenamento espacial. Karen ficou atônita. Uma máquina avançada após a outra apareceu diante dela. Ela imediatamente se abaixou e começou a examiná-las com a alegria de uma mecânica recebendo as chaves de um reino particular de brinquedos. Rapidamente percebeu que aquelas não eram ferramentas comuns. Muitas delas eram máquinas importadas caras e de alto nível, valendo centenas de milhares, até milhões. Zan disse para ela verificar se o equipamento era útil. Se não fosse suficiente, ele sempre poderia sair e buscar mais em siderúrgicas ou fábricas. Então ela disse a ele que a configuração atual era mais do que suficiente. Mesmo que algumas peças não fossem diretamente úteis, ela poderia desmontá-las, reaproveitar as partes e construir a partir dali o que ele precisasse. O protagonista disse para ela montar tudo primeiro. Depois disso, ele explicaria exatamente que tipo de equipamento queria que ela fabricasse. A garota prometeu imediatamente cuidar disso. Então ele se lembrou de outra coisa. Se ela entendia tão bem de mecânica e materiais, talvez pudesse identificar a espada que ele havia tomado. Então ele tirou a longa lâmina do armazenamento espacial e perguntou se aquilo era algum tipo de arma divina antiga. Era a arma da professora dela, e parecia que ela queria acabar com a vida de Zan no exato momento em que ele a tirou dela. Kara aceitou a espada com cuidado. No segundo em que confirmou o que era, seu rosto se iluminou. Era de fato a lâmina preciosa da professora Lian. Finalmente ela tinha conseguido segurá-la com as próprias mãos. Então, com uma seriedade quase cerimonial, explicou a história dela. A espada se chamava Long Ming. Ela havia sido forjada pessoalmente por Yuan Lin, o maior ferreiro da China. Não era um artefato antigo, mas de certa forma era ainda melhor. Era uma arma moderna de primeira linha feita de liga de adamantium, um material que diziam ser o metal mais duro do mundo. Segundo ela, podia até cortar diamantes. Zan sorriu e perguntou se aquilo era mesmo tão absurdo. A garota respondeu rapidamente que sim, era. O material só havia sido desenvolvido cerca de 10 anos antes. Originalmente, ele era destinado a aplicações militares. Mas o custo era exorbitante, e os materiais necessários eram tão raros que as empresas de armamentos desistiram dele. Ainda assim, algumas pessoas com dinheiro demais e obsessão demais insistiram em usá-lo para forjar armas brancas. Foi assim que espadas como Long Min passaram a existir. Ela continuou explicando que a professora Lian certa vez havia servido como guarda-costas de uma figura política importante. Depois de salvar a vida dessa pessoa, ela recebeu Long Ming como presente em retribuição. Para Lian Yui, a espada representava honra tanto quanto poder. Era por isso que ela valorizava mais do que a própria vida. Zan olhou para a espada pensativo. De repente, muito mais coisa passou a fazer sentido. Não era à toa que Lian tinha conseguido lutar contra Hua Hua com ela. Uma lâmina comum teria se partido muito antes daquilo. Ele disse a Karen que aquilo era um excelente equipamento e prometeu, com muita generosidade, que a manteria em segurança para a professora Lian. O que era uma forma de descrever roubo. Depois disso, eles voltaram para a mesa de jantar. Ju olhou para as duas recém-chegadas com preocupação e disse para elas comerem devagar. Yingmi acrescentou que ainda havia bastante comida, e que, se não fosse o suficiente, elas poderiam fazer mais. Karen, no meio de uma mordida, explicou que comida nunca tinha sido de fato o principal problema na academia. Havia mais de 300 estudantes e mais de 20 refeitórios no campus, além de um supermercado. Estritamente falando, havia comida suficiente para durar muito tempo. O verdadeiro problema delas tinha sido o frio. Ela suspirou e olhou para Zan. Se ele não tivesse ido salvá-las, só a temperatura já teria acabado com elas mais cedo ou mais tarde. Nosso garoto concordou. Como elas estavam no subsolo e amontoadas umas com as outras, tinham sobrevivido por mais tempo do que a maioria. Ele disse de novo que, enquanto trabalhassem ali, elas não passariam fome. Depois do jantar, alguém apertou o controle remoto, e a TV ganhou vida com um tremular. Uma apresentadora apareceu na tela e trouxe o tipo de atualização que ninguém queria, mas que todos já suspeitavam. A nevasca ainda não dava sinal de terminar. As temperaturas continuavam caindo.
A maior parte do mundo tinha começado a perder completamente as comunicações. Como resultado, as regiões estavam se voltando umas contra as outras. O clima extremo havia empurrado grandes áreas para a anarquia. Grupos armados estavam surgindo por toda parte, tomando recursos e controlando pela força os poucos sobreviventes restantes. Todos ouviram em silêncio. Ju e Yang Mi se agarraram instintivamente a Zhan. Até a expressão de Zhan escureceu. Ele disse que as coisas estavam ficando bem ruins. Yang Mi parecia preocupada. Admitiu que esperava um desastre, mas não nesse nível. Zhan apoiou o queixo em uma das mãos e explicou a diferença. No passado, até organizações violentas ainda tinham algo a temer. Elas sabiam que as forças centrais talvez acabassem indo atrás delas. Esse medo funcionava como uma coleira. Mas agora o frio já durava mais de um mês. Isso significava que a era glacial não acabaria tão cedo. Se não havia restauração vindo, então não havia expurgo a temer. E se não havia expurgo a temer, esses grupos deixariam completamente de se conter. Xinxin explicou mais a fundo. As regras só funcionavam porque as pessoas acreditavam que alguém poderia aplicá-las. Mesmo que nem todos obedecessem, a existência da ordem ainda forçava cautela. Mas agora que essa ordem estava desmoronando, não restava mais nada para conter ninguém. Zhan concluiu o ponto de forma sombria. A autoridade central já tinha começado a perder o controle. O que surgiria em seu lugar seriam poderes locais, um após o outro. Senhores da guerra. Homens fortes regionais. Vassalos lutando entre si por sobrevivência e domínio. E, quando esse tipo de mundo chegasse por completo, haveria apenas um resultado possível. Pessoas comuns valeriam menos do que grama debaixo de uma bota. Zhan empurrou a cadeira de rodas de Xinxin para um novo cômodo e disse para ela dar uma olhada em seu novo equipamento. Diante dela havia um painel de controle de informações de alta tecnologia, o tipo de configuração que fazia computadores comuns parecerem brinquedos de criança. Ele disse que, a partir daquele momento, a rede segura pertencia a ela. Os olhos da garota se iluminaram na hora. Nosso garoto recuou um passo e observou os dedos dela voarem pelos controles com uma velocidade assustadora. Enquanto a observava, pensou que um gênio assim, preso a uma cadeira de rodas desde a infância, realmente tinha encontrado o campo de batalha perfeito. Ela só precisava de uma tela, um sistema e alguém tolo bastante para desafiá-la online. Ela começou rapidamente a verificar a rede. Zhan perguntou como aquilo parecia e se havia algum ponto fraco. Xinxin estudou o painel e explicou que o sistema Luz Galáctica tinha sido um dos sistemas de rede pessoal mais avançados de uma década antes. Mesmo agora, suas funções ainda superavam muitas redes no mundo. Sua inteligência artificial também era poderosa, então, em condições normais, não deveria haver vulnerabilidades. Então o tom dela mudou. Mas hackers de alto nível não esperavam que vulnerabilidades existissem. Eles as criavam. Na tela virtual, mensagens vermelhas de alerta continuavam piscando uma após a outra. Alguns anúncios estavam aparecendo, incentivando as pessoas a se inscreverem na plotoria para mais vídeos como este. Então Xinxin disse que o sistema já havia sofrido inúmeros ataques cibernéticos nas últimas 2 semanas. Se esses ataques não tivessem sido detectados a tempo, toda a rede teria sido paralisada dentro de um mês. Zhan franziu a testa imediatamente. Aquilo confirmava o que ele já suspeitava. Depois do incidente com o Lu Fenda, as notícias sobre ele e o abrigo claramente tinham se espalhado para pessoas com mais intenções. Então ele perguntou diretamente a Xinxin se ela conseguiria reparar o sistema e impedir ataques futuros. A garota lançou a ele um olhar como se ele tivesse acabado de insultar sua profissão sem querer. Então o lembrou de que aquela era literalmente a área dela. Corrigir vulnerabilidades era fácil. Além disso, ela planejava construir uma nova rede criptografada para todos no abrigo, o que significava que eles não precisariam continuar dependendo do roteador antigo. Acesso sem fio, segundo ela, era simplesmente fácil demais de hackear. Essa resposta era tudo de que Zhan precisava. Ele disse para ela cuidar disso. Um instante depois, Xinxin sorriu e anunciou que já estava pronto.
Zan deu tapinhas felizes na cabeça dela e a elogiou. Xinxin respondeu com modéstia, dizendo que aquilo tinha sido apenas manutenção básica. Para ela, mal valia a pena mencionar. Mas ela ainda não tinha terminado. Virou-se de volta para o console com empolgação crescente e disse que o próximo passo seria descobrir quem vinha atacando a rede em primeiro lugar. Se conseguisse rastreá-los e invadir o sistema deles de volta, as coisas ficariam muito mais interessantes. Agora havia um pequeno brilho perigoso em seus olhos. Aparentemente, apocalipse ou não, algumas pessoas ainda encontravam alegria na vingança profissional. Zan perguntou o quão confiante ela estava. Mais importante ainda, queria saber se haveria algum risco caso ela falhasse. Xinxin disse que ainda não podia garantir o resultado, já que elas não tinham se enfrentado diretamente antes. Ainda assim, com base no nível dos ataques até agora, o outro lado não parecia especialmente forte. Então ela o tranquilizou com confiança. Mesmo que não conseguisse invadir a rede deles, com certeza conseguiria esconder a localização do abrigo. Eles não seriam capazes de rastreá-los. Zan sorriu e disse para ela seguir em frente. Bem naquele momento, a porta se abriu com violência. Ju entrou correndo e gritou que alguma coisa estava errada. Suas palavras saíram em pânico, metade aviso e metade puro terror. Havia um monstro lá fora. Mais especificamente, Hua Hua estava enroscado bem em frente à entrada da vila. Zan imediatamente olhou para a garota hacker e disse o óbvio. Aquele gato realmente gostava dela. Tinha seguido ela até ali. Xinxin imaginou que Hua Hua provavelmente só confiava nela e tinha vindo porque estava preocupado. Zan esfregou as têmporas e pensou no problema. A tarefa mais urgente deles agora era subjugar aquele gato monstruoso e transformá-lo em uma arma utilizável. Caso contrário, os aldeões do outro lado do rio poderiam facilmente acabar morrendo em grande número. Com isso em mente, ele empurrou a cadeira de rodas de Xinxin em direção à saída e disse que eles iam sair para ver o que estava acontecendo. Na sala de estar, Ju agarrou o braço dele ansiosamente e explicou a situação para todos os outros. O monstro gigante sentado do lado de fora e miando aparentemente precisava ver Xinxin. Então Zan acrescentou que não havia nada com que se preocupar. O monstro era amigo de Xinxin. Eles sairiam com cuidado e viriam. Através da porta de vidro dobrável, eles já conseguiam vê-lo. Hua Hua estava enroscado na neve, encarando diretamente o interior em direção a Xinxin. A expressão da garota hacker suavizou no segundo em que ela viu o gato coberto de geada branca. Ela chamou baixinho pelo nome dele. Zan o estudou de perto e percebeu que a luta com Lian Yue devia tê-lo desgastado bastante. Isso lhe deu esperança. Uma fera ferida ainda era perigosa, mas também era mais fácil de negociar. Então ele empurrou a cadeira de rodas de Xinxin para frente e disse que eles iam sair para alimentar o gato. Os dois saíram e se aproximaram devagar. No momento em que Hua Hua percebeu Zan, mostrou os dentes para ele em aviso. Xinxin o acalmou gentilmente e disse para ele não ter medo. Mas os olhos dourados do gato continuaram fixos em Zan, cheios de desconfiança. Então nosso garoto não perdeu tempo. Ele tirou uma grande pilha de comida de seu armazenamento espacial e ergueu um saco diante do gato. Depois começou a persuadi-lo como um homem tentando subornar um tigre com petiscos. Disse para Hua Hua vir comer. Também deixou sua oferta bem clara. Se o gato se tornasse seu animal de estimação, ele forneceria comida e abrigo. Hua Hua caminhou lentamente até ele e pegou o saco de comida de sua mão. Por uns segundos, An se sentiu confiante. Um gato ainda era um gato. Ofereça comida suficiente, e certamente aquilo não seria tão difícil. Mas quase imediatamente o animal se retesou de novo e mostrou os dentes. Xinxin interferiu antes que as coisas piorassem. Ela lembrou Zan de que Hua Hua tinha sido um gato de rua. Ele era naturalmente desconfiado das pessoas. Tinha levado mais de um mês para que ela se tornasse amiga dele. Zan ficou surpreso que tivesse levado tanto tempo. Mas estava preocupado que o gato pudesse decidir atacar a vila de Fati Chunlei. Então ele tentou uma abordagem diferente. Apontou para a pilha de comida e falou com Hua Hua como se eles estivessem firmando um contrato comercial.
Ele disse ao gato que poderia fornecer comida, mas, em troca, Hua-Hua não tinha permissão para atacar os aldeões do outro lado do rio. Aquele era o acordo. O gato olhou para a pilha de comida ao lado dele. Zan interpretou aquilo como aceitação. Assentiu na hora e disse tudo bem, então estava combinado. Não era exatamente um tratado assinado, mas, em um apocalipse esquisito, aquilo contava como progresso. Assim que voltou para dentro, Zan continuou pensando naquilo enquanto empurrava a cadeira de rodas. A primeira negociação tinha sido um sucesso. Mas um gato mutante tão grande obviamente precisaria de uma quantidade absurda de comida. Manter aquela coisa viva acabaria se tornando um problema cedo ou tarde. Assim que entrou, viu Ju e Yang-mi em pé junto à janela, olhando para fora em choque. Ju puxou o braço dele animadamente e disse para ele olhar. Os três ficaram ali e observaram a cena em silêncio. Lá fora, Hua-Hua havia encolhido de volta até o tamanho de um gato comum e estava comendo calmamente. Zan não esperava por aquilo. Então a criatura realmente podia mudar de tamanho, afinal. Karen sorriu diante da reação dele e disse que aquilo deveria ter sido óbvio. Então o provocou de leve, dizendo que o conhecimento de biologia dele claramente precisava melhorar. Ela explicou que, se Hua-Hua tivesse permanecido em tamanho máximo o tempo todo, toda a população da Academia Tianqin não teria sido suficiente para satisfazer seu apetite. Xinxin aproximou sua cadeira e disse que já suspeitava disso havia algum tempo. Hua-Hua sempre aparecia e desaparecia de forma repentina demais. Se realmente se movesse naquele tamanho gigantesco o tempo todo, deveria causar uma perturbação enorme sempre que se aproximasse. E, ainda assim, nem mesmo a professora Lian, com seus sentidos aguçados e sua habilidade marcial, tinha conseguido detectá-lo a tempo. Então, com base no comportamento dele e na quantidade de comida que estava comendo agora, Xinxin acreditava que a mudança de tamanho era a única explicação razoável. Zan acariciou o queixo e disse que isso, na verdade, facilitava as coisas. Alimentar um gato de tamanho normal era muito mais realista do que alimentar um desastre ambulante. Mas, justamente então, Xinxin de repente percebeu outra coisa. Hua-Hua estava sangrando. Zan se inclinou para mais perto da janela e olhou com atenção. O sangue já tinha começado a coagular, mas os ferimentos ainda estavam recentes. Ele ligou os pontos rapidamente. Aqueles ferimentos deviam ter vindo de Lian Yui. Não era à toa que o gato parecia tão exausto antes. Ainda assim, Hua-Hua continuou comendo sem a menor preocupação com os próprios ferimentos. Zan percebeu que, para um gato de rua, se machucar provavelmente não era novidade alguma. Aquilo era apenas parte de sobreviver lá fora. Então ele decidiu não se aproximar enquanto o gato estivesse comendo. Amanhã, prepararia remédio e tentaria construir mais confiança. Naquela noite, Xinxin e Karen se deitaram juntas na cama que Ju havia preparado. Karen se virou para ela e disse que quase queria que alguém a beliscasse, porque o dia inteiro parecia irreal. Só naquela manhã, elas ainda estavam presas sob gelo e neve, congelando e esperando morrer. Agora estavam dentro de um quarto quente, deitadas confortavelmente na cama como se o apocalipse tivesse tirado a noite de folga por um instante. Xinxin sorriu e disse que era exatamente por isso que elas tinham que agradecer a Zan. Karen concordou imediatamente. Disse que Zan era incrível por ter construído um abrigo tão seguro em um mundo como aquele. Então ela fechou os punhos e jurou que, dali em diante, trabalharia duro e nunca o decepcionaria. Foi aí que a hacker perguntou qual tarefa Zan tinha dado a ela. Kera explicou que ele queria que ela primeiro se familiarizasse com os equipamentos do abrigo, incluindo alguns dispositivos que o próprio protagonista havia modificado. Além da manutenção, talvez ela também precisasse fabricar armas. Isso deixou Xinxin curiosa, porque fabricar armas não era exatamente um trabalho simples. Kera ergueu os olhos e confirmou isso. Armas de fogo comuns não eram impossíveis de fabricar, mas armas mais avançadas precisavam de equipamentos especializados e moldes precisos. Sem isso, a produção se tornava extremamente difícil, e mesmo assim a taxa de falha continuava alta. Xinxin pensou a respeito e disse que Zan provavelmente já não carecia de armas comuns de qualquer maneira. Em comparação com armas de fogo, munição e explosivos talvez fossem, na verdade, mais úteis para ele. Karen sorriu e concordou.
Ela disse que já tinha começado a pensar nessa direção e que amanhã discutiria isso com ele para descobrir de que tipo de armas ele realmente precisava. No dia seguinte, a nevasca ainda cobria tudo lá fora em um branco sólido. Dentro do abrigo, Zan e Kara examinaram plantas juntos. Depois de ouvir a ideia delas, Zan a elogiou e disse que era muito boa. Mas também deu instruções claras. Ela precisava produzir aquele item em grandes quantidades, e absolutamente precisava priorizar a segurança durante o processo. Se precisasse de qualquer coisa, bastava pedir. Karen disse com confiança para ele deixar aquilo com ela. Aquela era sua especialidade. Zan acrescentou que, se eles conseguissem obter mais explosivos e minas terrestres, seria ainda melhor. A garota respondeu calmamente que isso também não seria um problema. Ao mesmo tempo, de volta ao abrigo da academia Tianqin, Shen-Wu estava ao telefone tentando entrar em contato com alguém. Ele disse aos colegas de classe que todos ali deveriam esperar por enquanto. Disse que entraria imediatamente em contato com alguém para vir resgatá-los. A reação foi instantânea. Os estudantes restantes explodiram em comemoração. Alguns gritaram que finalmente iam ser resgatados. Outros disseram que não precisariam mais ficar naquele inferno. Alguns elogiaram Shen-Wu entusiasticamente, chamando-o de líder incrível. Mas nem todos comemoraram com tanta facilidade. Alguns estudantes ficaram ali em pé, segurando seus celulares em silêncio. Eles estavam pensando em algo muito mais sombrio. Não conseguiam entrar em contato com suas famílias. Será que já tinha acontecido alguma coisa com todas elas? E, mais do que isso, outra dúvida começou a se espalhar silenciosamente pelo cômodo. Se o pai de Shen-Wu realmente tinha o poder de vir até ali e resgatar todo mundo, então por que tinha esperado até Shen-Wu entrar em contato com ele primeiro? Essa pergunta ficou no ar. Porque em tempos como estes, esperança nunca é de graça. E resgate raramente é tão simples quanto parece. E assim, o episódio de hoje termina aqui. Zan ganhou uma hacker brilhante e uma mecânica que podia fabricar ainda mais armas para ele. Mas nem mesmo ele esperava terminar o dia com um gato mutante gigante como animal de estimação. Especialmente um que podia mudar de tamanho. Enquanto isso, lá fora, a neve continua caindo, e com a suposta promessa de resgate de Shen-Wu pairando no ar, algo me diz que os verdadeiros problemas estão apenas começando. Não se esqueçam de deixar o like se gostaram da história e querem ver a continuação. Se o interesse pela série for baixo, talvez a gente abandone e comece uma nova no lugar. Então contem para nós nos comentários. Como sempre, muito obrigado a todos pelo apoio. Vejo vocês na próxima.